nós vamos conversar agora com o Marco Antônio Ferreira Alves, ele que é fisioterapeuta do Comitê Paralímpico Brasileiro. E nós vamos falar sobre o esporte paralímpico. Marco Antônio, como é que a gente pode classificar, de onde começa a história do esporte paralímpico, aqui, não só no Brasil, como no mundo? De onde surgiu? Bom, olá a todos. Inicialmente, existem relatos imprecisos de alguma prática esportiva para pessoas com deficiência desde a Grécia Antiga, desde a China Antiga, né? No entanto, na história escrita e passível de crédito, nós começamos a ver algo relacionado ao esporte para pessoas com deficiência, que ainda não é esporte paralímpico, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, no final do século XVIII, onde nos Estados Unidos foram desenvolvidos jogos para surdos, né, de beisebol para surdos, e no início do século XIX, por volta da década de 20, foram realizados em Paris jogos, foram chamados de Jogos do Silêncio, porque eram só para pessoas com deficiência auditiva. Agora, a história, vamos colocar assim, precisa do esporte adaptado, começa na década de 40, durante a Segunda Grande Guerra, particularmente na Inglaterra, porque o governo inglês, preocupado com o grande número de sequelados da Segunda Guerra Mundial, resolveu fazer alguma coisa e concebeu, né, um centro de reabilitação, particularmente para os lesionados da guerra, da Segunda Grande Guerra. E um dos médicos responsáveis pela implantação e sistematização de todo o processo de reabilitação era um médico neurologista chamado Ludwig Guttmann. Então, o Guttmann, ele propôs algumas práticas de esporte em cadeira de rodas, porque o que acontece? A deficiência, particularmente a deficiência adquirida, a gente costuma dizer que ela é mal educada, então ela invade a vida das pessoas sem pedir permissão. Isso causa impacto para a pessoa, para os seus familiares e para a sociedade. Então o Guttmann, ele pensava na prática do esporte para minimizar o tédio, para minimizar esse impacto social e, além disso, obter alguns benefícios, principalmente para a melhora do controle do tronco. Então ele começa a introduzir o esporte adaptado em cadeira de rodas, o arco e flecha, que hoje a gente chama tira com arco, e o basquetebol em cadeira de rodas durante o processo de reabilitação. Então ele introduz, o Guttmann, o conceito de paciente com deficiência praticando esporte. E na mesma época, nos Estados Unidos, um outro profissional, já não médico, mas um professor de educação física, chamado Timothy Nugent, ele também começa a trabalhar com as pessoas com deficiência, né? E ele, pela própria formação de educação física, ele começa a trabalhar mudando um pouco o conceito, não de paciente praticando esporte, mas uma pessoa com deficiência atleta. Então ele introduz, digamos assim, o conceito de atleta adaptado, ou atleta de esporte adaptado, ou atleta paralímpico. Então essa é a história. Então é uma história recente, nós temos 60 anos de história de esporte adaptado. Então, só para entender, o esporte adaptado, ele é um termo guarda-chuva, que pressupõe, portanto, qualquer esporte, qualquer modalidade esportiva que seja adaptada para a pessoa ou para pessoas com deficiência. E dentro desse termo esporte adaptado, nós temos as modalidades paralímpicas. Então, por exemplo, existem modalidades de esporte adaptado que ainda não são paralímpicas. Nós teremos hoje no Rio, a partir do dia 7, 22 modalidades paralímpicas. Então, existe, por exemplo, modalidades, como existe também no Olímpico. O karatê ainda não é esporte olímpico. Então, a mesma coisa no esporte paralímpico. Então, quando a gente fala esporte adaptado, é um termo guarda-chuva e dentro dele estão inseridas as modalidades paralímpicas. E quais seriam essas modalidades paralímpicas que temos atualmente? Então, assim, são várias, são 22, mas nós temos basquetebol em cadeira de rodas, nós temos o rugby em cadeira de rodas, nós temos a natação, nós temos o atletismo, nós temos a equitação, nós temos o voleibol sentado, o tênis de mesa, nós temos a bocha, nós temos o basquete, eu já falei, nós temos o ciclismo. Então são 22 modalidades. Nós temos o halterofilismo, que a gente chama de powerlifting, que é o supino. Enfim, são 22 modalidades, né? O ciclismo, da mesma forma, você tem provas de pista, provas de distância. Você tem uma outra modalidade de ciclismo que a gente chama de handbike, que é para os paraplégicos, né? Também desenvolver essa atividade. Então são 22, obviamente eu não vou lembrar de todas agora. Foram 20 em Londres e agora no Rio foram acrescentadas duas, que é o triatlon e a canoagem, a paracanoagem.
A modalidade paralímpica ela engloba todos os tipos de deficiência? É para todo mundo que tenha algum tipo de necessidade adaptada? Isso é uma pergunta interessante. Então, só para contextualizar, toda a modalidade de esporte adaptado, obviamente, ela é para pessoa com deficiência. Aí a gente tem basicamente 4 tipos de deficiência. Deficiência física ou físico-motora, como alguns falam, deficiência visual, auditiva e a deficiência intelectual. Nas Paralimpíadas, ou seja, para você ser elegível para uma modalidade paralímpica, você precisa ter uma deficiência e, em geral, nas modalidades paralímpicas, a gente encontra muitos atletas com deficiência física e aí com várias sequelas, amputados, paraplégicos, hemiplégicos, enfim, pessoas que têm sequela de paralisia cerebral. Então, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, só que é uma deficiência intelectual que não é tão grave, que permite a essa pessoa estabelecer de modo adequado a forma de realização do gesto esportivo, entender quais são as regras, entender a tática do esporte, enfim, e deficiência visual. Deficiência auditiva não entra, a menos que a pessoa tenha alguma outra deficiência mais auditiva. Então, nós não temos modalidades paralímpicas só para pessoas com deficiência auditiva. Então, basicamente, física e aí as várias sequelas, visual, e como sequela de visual existem os cegos totais, né? Então, o que a gente chama de blind, é o cego total. Existem as pessoas que veem algum vulto e as pessoas que definem algum vulto. Então, existe nas modalidades paralímpicas um sistema de classificação funcional que é importante para que os atletas com deficiência façam a competição disputando com pessoas que tenham as mesmas sequelas, para você estabelecer uma igualdade na disputa da modalidade. E nesse contexto, então, a fisioterapia ganha ainda mais importância, né? Então, a fisioterapia, assim, falando especificamente da fisioterapia, a gente dimensiona a atuação da fisioterapia no esporte adaptado, então, naquele tema guarda-chuva, basicamente em 3 contextos. Então, existe o contexto da fisioterapia atuando no esporte adaptado ainda durante o processo de reabilitação. Então, a pessoa com deficiência está em processo de reabilitação e algo que é extremamente importante para facilitar o processo de reabilitação é o esporte adaptado, não necessariamente com fins competitivos. Então, você pode utilizá-lo como um mecanismo que ajude nas outras terapias desse processo de reabilitação. Então, esse é o contexto da reabilitação. O outro contexto que é importante é que hoje, grande parte das pessoas com deficiência, que não são atletas, elas precisam, como nós que não temos deficiência, fazer algum tipo de esporte, algum tipo de exercício físico para a manutenção do que foi conseguido e, se possível, que seja aprimorado após o processo de reabilitação. Então, isso a gente fala muito da inclusão das pessoas com deficiência nos clubes, nas academias, enfim, para que elas se beneficiem disso. E nisso a fisioterapia também pode atuar. Agora, como a gente está vivendo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a grande importância da fisioterapia no atleta paralímpico, ela se deve em relação também, como já deve ter sido dito por aí, a questão da prevenção de algumas lesões e também o entendimento de como algumas sequelas que esses atletas apresentam, elas podem ser trabalhadas para que isso não caracterize um fator intrínseco que aumente a chance de lesão. Então, assim, é a prevenção e, como já foi dito também, não só a prevenção pela prevenção, mas esperando que, além da prevenção, você otimize uma performance. E outra atuação da fisioterapia é porque, assim, quando você vai tratar um atleta olímpico, então ele não tem uma deficiência. Então, vamos supor, o cara ele é um corredor. E ele é um atleta olímpico, então ele vai ter as lesões relacionadas à especificidade do atletismo. Se é salto, enfim, corrida e tal. No esporte paralímpico existem algumas outras questões que são importantes. Então, se eu vou trabalhar com um atleta corredor paraplégico, se ele tem lesão medular, ele pode ter, por exemplo, bexiga neurogênica, ele pode ter alteração da sensibilidade. Então, são questões que nós precisamos nos preocupar e orientar esse atleta para que isso não caracterize um possível mecanismo de instalação de lesões de pele e de outras condições. Então, a gente sempre fala, o fisioterapeuta que vai trabalhar com esporte paralímpico precisa conhecer a deficiência que o atleta tem, a etiologia da deficiência, porque são 2 paraplégicos, mas um tem sequela de pólio. Na pólio você não tem alteração da sensibilidade.
você não tem alteração de funções autonômicas. Então você não precisa se preocupar com úlceras por pressão, pela fricção na cadeira, você não precisa se preocupar com infecção urinária, porque ele não faz sondagem. O mesmo paraplégico, só que tendo como uma etiologia uma lesão medular completa, ele já vai ter provavelmente uma bexiga neurogênica, então isso aumenta a chance dele ter uma infecção urinária. A gente precisa se preocupar com a questão da sensibilidade e uma série de outras questões relacionadas especificamente não com a modalidade em si, mas com a etiologia da deficiência e as sequelas. O corredor ele é amputado, então ele tem um coto, ele usa uma prótese, então nós precisamos nos preocupar com a qualidade do coto, se a prótese está adequada, se há ferimento por conta da prótese ou do uso contínuo. Então todas essas questões, elas fazem com que o fisioterapeuta que trabalha nesse segmento, ele precisa entender isso. Ele precisa entender qual é a realidade de um cego, então isso torna o aprendizado muito necessário e melhora muito o nosso entendimento sobre essas questões. Então, você tocou numa palavrinha muito importante, que eu achei, pelo menos para mim, que é a palavra inclusão. Inclusão social acima de tudo. O esporte por si só já é um meio de incluir. Nesse contexto das pessoas com necessidades especiais, que têm deficiência, é uma inclusão que é muito mais importante. Como é que você vê essa questão puxando para o lado social agora? Então, o esporte ele tem um valor social, isso é inegável, isso é incontestável, e particularmente nas pessoas com deficiência. Porque o que acontece? Particularmente no nosso país, o termo inclusão ele é inclusive passível de discussão. Muitos acham que o termo inserção seria um termo mais adequado, né? E, paradoxalmente, por exemplo, no modelo escolar, às vezes o aluno com deficiência ele é incluído e ele acaba sendo excluído porque não há um treinamento, a escola, ou enfim, a academia, o clube, ele não não dá às pessoas condições adequadas de acessibilidade, às vezes não há profissionais treinados. Então, se fala muito em inclusão, mas não se prepara a sociedade para que essa inclusão seja de fato realizada e que essa pessoa se sinta de fato incluída e não excluída num ambiente inclusivo. É paradoxal isso, mas acontece. Então o esporte, particularmente nas pessoas com deficiência, ele acaba sendo uma ferramenta extremamente importante, porque imagine você, a pessoa é uma tetraplégica, então ela só mexe cabeça, só mexe o pescoço e um pouco dos ombros. Essa pessoa é extremamente incapacitada. Aí ela vai praticar uma modalidade esportiva que cabe para ela, por exemplo, a bocha. Como que ela vai jogar bocha se ela não movimenta os membros, os braços, não movimenta as pernas? Ela vai jogar numa calha com movimentos de cabeça. Então essa pessoa que é extremamente sequelada e ela começa a treinar a bocha, ela vira uma atleta. E ela, por mais sequelada que ela possa parecer, ou que da verdade seja, ela pode ser uma campeã paralímpica e ganhar de nós, que temos braços bons, porque ela é treinada para isso. Então, uma coisa que é muito interessante no esporte paralímpico, ou esporte adaptado em geral, é fazer com que haja uma valorização das capacidades, das potencialidades. Como fisioterapeuta, durante a minha formação, eu fui treinado para, diante de uma pessoa com deficiência, avaliar principalmente as suas incapacidades. Quando você começa a trabalhar com esporte, me interessa o que as pessoas não podem fazer, mas me interessa muito mais o que elas podem fazer. Então isso caracteriza para o esporte potencial esportivo. Então qual é o potencial que uma pessoa extremamente sequelada tem para o esporte? E aí você vai indicar a modalidade que contemple as características dela. Então basicamente, para todo tipo de deficiência e para todo tipo de sequela, você tem alguma modalidade de esporte adaptado ou modalidade de esporte paralímpico que contemple as características dela. Isso é uma coisa fantástica. Então aquela pessoa, como a gente tem muita experiência em relação a isso, de pessoas que a partir da deficiência tiveram a sua vida restrita ao domicílio, eram vistas como pacientes, usando medicação, tendo uma abordagem que às vezes não levava a lugar nenhum. Ok? Aí ela começa a fazer esporte. Então, de repente, o dia dela muda. Por quê? Ela passa de paciente a uma atleta ou a um atleta com deficiência. Então, o dia a dia dele vai ser treinar, vai ser tentar melhorar suas marcas, vai ser participar de campeonato. Então, vai ser a alegria da capacidade de realizar algo que compete a ele naquela condição. E também, óbvio, vem as frustrações, mas isso faz com que a pessoa ela adquire uma autoestima, uma coisa fantástica
que o esporte adaptado possibilita às pessoas com deficiência é a melhora da autoestima, porque ela começa a ver o quanto ela é capaz. Ela não anda, mas ela se locomove. Ela não consegue jogar uma bolinha na bocha nem com as mãos, nem com os pés, mas ela joga com a cabeça. E ela vai ser, na classe dela, ela pode ser campeã mundial, campeã paralímpica. Então isso é uma coisa fantástica que transcende o esporte. Se para as pessoas sem deficiência o esporte é importante, para as pessoas com deficiência isso assume uma dimensão muito maior. Uma mudança de mentalidade, cai o véu do preconceito e muda a mentalidade das pessoas, quebra de paradigma, né? Exatamente, é uma quebra de paradigma. Na verdade, os paradigmas mudaram, porque quando eu comecei a militar no esporte paralímpico, isso foi em 95, faz algum tempo, né, especificamente no esporte paralímpico, qual a minha relação com o esporte paralímpico? Eu sou classificador internacional de basquetebol. Para toda a modalidade de esporte paralímpico, há necessidade de uma classificação funcional. Então, eu sou classificador de basquete e eu também atuo na atenção fisioterapêutica aos atletas, não só de nível paralímpico, mas também de outras modalidades. Então, algum tempo atrás, quando eu comecei, as pessoas viam um atleta com deficiência ganhando provas ou se exibindo, então havia uma comoção do coitadinho, as pessoas choravam, tadinho, ele é aleijadinho, mas ele consegue fazer isso. Esse paradigma foi sendo quebrado e essas pessoas, esses atletas, se você for entrevistá-los, eles vão querer falar muito pouco da história da deficiência e vão querer falar muito da questão de como eles superaram a condição da deficiência e a condição de atleta. Então eles já foram vencedores por conta do preconceito que existe na nossa sociedade. Nós somos preconceituosos. A nossa sociedade não dá a essas pessoas uma melhor chance para que elas tenham uma menor desvantagem. Isso é uma coisa importante. Então elas superaram isso e aí o esporte você tem que superar. Treinamento, adversário, as frustrações, tem que também administrar a sua euforia quando ganha. Então tudo isso é extremamente importante. Para finalizar o nosso bate-papo, como é que você avalia a seleção que vai atuar nos Jogos Paralímpicos agora em setembro? Bom, eu acho que todos sabem, é público e notório hoje que o Brasil Paralímpico é uma potência mundial. Então, em Londres, nós ficamos em 7º lugar nas Paralimpíadas de Londres, né? Nós somos tricampeões dos Parapan-Americanos, então o Brasil foi campeão no Parapan-Americano do Rio em 2007, em Guadalajara em 2011 e agora em agosto do ano passado nós fomos campeões em Toronto. E para algumas modalidades, assim, o Brasil ele é o adversário a ser batido, por exemplo, na bocha, no futebol de 5, que é para cegos, no futebol de 7, que é para pessoas com sequela de deficiência física, por exemplo, paralisia cerebral. Nós temos o melhor atleta paralímpico do mundo, que é o Daniel Dias. Então, só para contextualizar, existe um prêmio que é considerado o Oscar do esporte, que é o Prêmio Laureus. E o Brasil, até hoje, teve 4 brasileiros que ganharam esse prêmio. Foram o Pelé, o Bob Burnquist, que é do skate, o Ronaldo Fenômeno e o Daniel Dias, que é o nosso nadador paralímpico. Só que o Daniel Dias ganhou 2 vezes esse prêmio. O último, agora, que foi em abril, ele foi laureado de novo. Então nós temos o melhor atleta paralímpico do mundo. Só que quando você compara o futebol, o basquete, então para cada modalidade você tem um atleta. O Daniel Dias foi eleito o melhor atleta paralímpico do mundo, ou seja, ele concorreu com atletas da natação, do basquete, do atletismo, de todas as modalidades paralímpicas. Então isso nos enaltece. A perspectiva do Brasil Paralímpico é ficar entre os 5 primeiros. É pretensioso isso, mas o CPB, o Comitê Paralímpico, ele vem trabalhando no desenvolvimento de estudos para maximizar o rendimento dos atletas, no intercâmbio competitivo, no intercâmbio dos profissionais, dos técnicos, dos fisioterapeutas. Então há um trabalho de base e se nós conseguirmos, e eu espero que nós consigamos, isso não vai ser o acaso, não vai ser sorte, isso é fruto de trabalho. E nós temos também um projeto muito importante para caçar talentos. Então o Brasil tem um modelo que nós chamamos de Paralimpíadas Escolares. Então essas Paralimpíadas Escolares, ela tem revelado muito atleta que, falando de inclusão, ele ficava perdido, ele ficava à margem na escola, mas aí a Paralimpíada Escolar deu a esse aluno a chance de se desenvolver num esporte específico e provavelmente seguir carreira como um atleta.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Congresso e também obrigada por essas explicações, essa contribuição esportiva, social que você deu aqui pra gente. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e convido vocês todos, não só para assistir às Olimpíadas, mas para assistir às Paralimpíadas. Óbvio, longe de desmerecer o esporte olímpico brasileiro, mas a chance de nós ouvirmos o hino nacional e vermos a bandeira do Brasil no centro do pódio é muito grande. Obrigado a todos. Continue com a gente e obrigada pela sua audiência. A gente encerra por aqui.